Olá, turma. Estamos finalizando mais uma semana pela graça de Deus e por este motivo vamos agradecer nesta acolhida inicial. Vamos rezar o Pai Nosso, fazer a oração do Pai Nosso, mas uma exclusivamente para agradecer, tá? A gente tem muitos motivos para agradecer, com certeza, como sempre falo. Estava aqui lembrando que quando eram as acolhidas, quando eu fazia as acolhidas, eu sempre induzia vocês a agradecer. Não porque só soubesse fazer isso, né, de forma alguma, mas é porque eu acho muito importante, sei da importância de agradecermos a Deus, porque Deus faz muitas maravilhas, então nada mais justo do que agradecer. Então, por essa semana, por outras, pelo que ainda vai vir, pelo seu próprio final de semana, né, já antecipando aí, pensando positivo, vamos agradecer a Deus com bastante fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como filho de propriedade vossa. Amém. Nós vamos hoje explorar as páginas 70 a 75. A atividade de hoje, gente, ela só existe caso você não tenha feito ainda a de segunda-feira, né, que no caso é a mesma, que são as questões sobre São Vicente de Paulo. Essa atividade ela serve para as duas matérias, tanto para inglês quanto para religião, desculpa. Vamos ainda continuar o capítulo 2, que vem falar sobre as novas configurações religiosas. Ah, exatamente na página 70 que vamos trabalhar essa parte aqui, ó, os novos movimentos religiosos. Existe um grande número de movimentos que somaram novas experiências de espiritualidades a milenares tradições religiosas, dando origem aos novos cultos. Vejamos alguns exemplos, que é o que foi de novo, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja cristã protestante fundada nos Estados Unidos no século XIX, com base no trabalho de norte-americano William Miller, que criou uma religião fundamentada na crença da volta de Jesus Cristo a este mundo. O tambor de Mina é uma religião surgida no Maranhão na primeira metade do século XIX. Em seus terreiros são expostos quadros e imagens de santos católicos. Em dia de festa, as filhas do santo participam da comunhão no ritual católico da missa. Também é comum a realização de uma festa conhecida como Boi de Encantado, uma variação do Bumba Meu Boi, marcada pelos rituais do batizado e da morte do boi. Diversas entidades caboclas dos terreiros são homenageadas nessa festa. Essa aqui entra, no caso, o sincretismo, como vocês já tinham visto esse termo, né? O sincretismo religioso. As religiões africanas aqui no Brasil, que estão presentes no Brasil, ela é essa mistura. Não é totalmente original, porque na época da escravidão, eles não foram permitidos pelos europeus a praticarem a religião deles, né? Eu estou falando dos africanos. Aí eles meio que misturavam com a religião católica, com algumas imagens, com alguns santos, para disfarçar, para dizer que era uma, eles tinham aderido à religião católica e não ter problema. Na verdade, eles estavam praticando a religião deles, né? Que são várias religiões africanas que tinham, como um disfarce, usava a religião católica. E isso permanece, né? Hoje se tornou, na verdade não hoje exatamente, né? Mas vem se tornando uma prática. No caso aqui veio o exemplo do tambor de Mina. O ritual do batismo católico é requisitado para o ingresso no terreiro. Ainda a continuação daquela página lá. O termo encantado no tambor de Mina designa os seres espirituais recebidos pelos líderes quando estão em transe. Os encantados também podem ser vistos, ouvidos e sentidos em sonho por meio de videntes. Desculpa.
As Testemunhas de Jeová surgiram em Petersburg, nos Estados Unidos, no final do século XIX. Essa comunidade religiosa desembarcou no Brasil na década de 1920. Seus seguidores acreditam no Deus da Bíblia, intitulado Jeová, e seguem os ensinamentos de Jesus, mas não creem num Deus trinitário, no caso da Santíssima Trindade, né? São conhecidos por anunciar a palavra de Jeová de casa em casa em lugares públicos. É, no último parágrafo. O Centro Espírita Beneficente União do Vegetal é uma religião baseada no ensinamento de Jesus, com a crença da reencarnação e com características religiosas indígenas em seus rituais, e que, assim como o Santo Daime, utilizam chá indígena ayahuasca para fins sacramentais. No caso é ayahuasca, o nome que não é em inglês com certeza, né? Um termo indígena. Vamos, a gente percebe aqui que são novas configurações de religião, são novas religiões que vão surgindo. Isso não são as primeiras religiões, com certeza não, são bem diferentes, que as pessoas foram criando pelo que elas acreditavam, pelo que elas contestavam, pelo que elas queriam, né? Isso aí foi, é assim que surge uma religião atualmente. Hoje, por exemplo, hoje, exatamente hoje, poderia ser criada uma religião. Você poderia criar uma religião e ter alguns seguidores, tá? Mas é, e não, ninguém vai dizer se está certo ou está errado, porque não existe, não pode haver esse julgamento, né? Mas existe o que é cabível, o que é lógico e o que não é lógico. Você vai fazer uma religião do nada só para, tipo, praticar o mal mesmo, ou então umas coisas totalmente sem nexo. Não tem como você dizer que ali vai existir, vai sair alguma coisa boa, então vai te levar para o céu, alguma coisa do tipo assim, né? Tem que ter um senso, tem que ter uma decência com certeza. A renovação carismática católica é um movimento surgido no interior da Igreja Católica nos Estados Unidos na década de 1960. Suas principais características são a emotividade, a afetividade, a espontaneidade nas orações, celebrações, que no caso também essa palavra, né, a glossolalia ou glossolalia, que é rezar em línguas desconhecidas, isso acontece muito nos grupos de orações. É, nas, até mesmo alguns padres estão fazendo isso, né? São poucos, pouquíssimos, mas no momento de oração dentro da missa, eles já fazem isso, esse momento de rezar em línguas. O batismo no Espírito Santo, através dos seminários de vida no Espírito Santo, e as músicas alegres e as danças. Esse movimento chegou ao Brasil na década de 1970 e até os dias atuais reúne muitos adeptos. Com certeza, eu acho que essa parte da Igreja Católica, né, no caso a renovação carismática, ela cresceu muito, está crescendo e cresce a cada dia, não para de jeito nenhum. Isso é muito bom porque é um novo vigor a essa religião, né, a religião católica. E assim, eu posso falar porque eu faço parte e a gente sente mais, deixa eu ver como poderia usar a palavra, dá para praticar mais a religião, dá para se sentir mais católico, mais próximo de Deus, porque não é simplesmente aquela parte de ir à missa e escutar o padre, o sermão do padre, ou ir na igreja só no domingo, alguma coisa do tipo, né? E fazer os sacramentos, você fazer se batizar, é algo a mais, tem um conhecimento maior, o estudo bíblico e tudo mais, então isso é muito positivo. Ainda nos anos 1970, surgiram no Brasil algumas igrejas do movimento neopentecostal. Destacam-se nessa corrente a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada no Rio de Janeiro em 1977 pelo bispo Edir Macedo. A Renascer em Cristo, fundada em São Paulo em 86 pelo casal Estevão e Sônia, e a comunidade evangélica desculpa, e a comunidade evangélica Nossa Senhora Terra, fundada em Brasília em 92 pelo casal Robson e Maria Lúcia, na página 74. Tanto o hibridismo como
um processo de modificação e troca cultural, quanto ao sincretismo, que definimos como combinação de elementos de duas ou mais tradições religiosas, compondo uma estrutura específica de crenças, preceitos éticos, organização da comunicação, não, a comunidade, orações e rituais, manifestam de maneira simbólica nas obras de arte, que carregam em si mesmas as experiências religiosas e culturais dos povos originários, com elementos de outros povos com os quais tiveram contato. Do ponto de vista cultural e religioso, essas obras constituem e condensam experiências sincréticas e híbridas do sagrado ao longo da história de diferentes povos. Nas Américas, ainda hoje essa fusão cultural entre portugueses, espanhóis e povos originários reúne elementos de suas culturas e tradições religiosas, gerando experiências únicas. Em resumo, essa parte aqui ele vem falar da parte da arte, das esculturas, do que se acredita mesmo a arte dentro da religião, que são muitas as religiões que aderem a arte como tipo um ornamento, como se fosse um complemento, né? Eu acho que isso é muito importante. Na obra Sincretismo do artista mexicano Ismael, estão presentes de maneira híbrida e sincrética duas mães do povo mexicano. Nossa Senhora de Guadalupe, da tradição cristã católica, vinda com a colonização espanhola, e não, desculpa, cadê? Que aqui é muito ruim de ver pelo computador, por conta da luz que fica de frente. Lá é Cuauhtémoc, deusa da vida e da morte, mãe dos deuses, da lua e das estrelas. Na mitologia asteca, a população pré-hispânica indígena originária do México. Vocês veem aqui todas essas imagens. No caso, como fala de sincretismo, né, do hibridismo, quer mostrar a junção, que em um lugar é de uma maneira, visto de uma maneira, em outro lugar visto de outra maneira, mas sendo a mesma imagem ou então sendo a mesma história, um complemento uma da outra, né? Isso é o sincretismo, isso é o hibridismo também, tá? Na página 74, os rituais de cura. Desde o século XIX, em São Luís, no Maranhão, são realizados rituais de cura entre a população negra. Nesses rituais verifica-se o hibridismo entre a pagelança indígena, orações e rituais católicos, o tambor de mina, de matriz africana, e a umbanda. As pessoas que buscam esses rituais procuram desmanchar feitiços e curar doenças. Elas cantam músicas transmitidas de geração em geração, batendo palmas, tocando matraca, tocando matraca ou dançando. Os pajés ou curadores afirmam que aprenderam os cantos inspirados pelo encantados, meu Deus, isso é ruim demais. Calma aí. Pelos encantados, espírito presente em pássaros, peixes, répteis ou mamíferos. Nos versos a seguir, percebemos que as referências santas e as rezas católicas são frequentes na abertura e no encerramento do ritual. Um exemplo, tá? Desses cantos, ó. Lá vai eu, gente, lá vai eu. Com a minha chave de ouro que me deu foi Nossa Senhora e vou abrir o meu tesouro. Lá vai eu, gente, lá vai eu. Com a minha chave na mão, quem me deu foi São Miguel. Eu vou abrir o meu salão. Abre mesa, abre mesa, abre mesa de juncar. Trouxe linha, lá vem linha, trago linha para curar. Ah, conhecido demais, né, como a macumba. Essa parte aqui que com certeza todo mundo tem que ser respeitado, né? Não é obrigado, obviamente, você praticar ou então se interessar por essa parte, porque isso é uma religião e cada um já tem a sua religião. A gente não vai ter que mudar de religião ou então fazer algum ritual do tipo, nada do tipo. Isso aqui vê uma explanação para você ter um conhecimento. É importante que a gente tenha um conhecimento de tudo, né? E nos afirmar cada vez mais na nossa fé.
Você pode com certeza ter o conhecimento de todas as religiões, mas que você pratique exatamente a sua religião e respeite a do outro. Eu acho que assim a gente vive muito bem, né? Muito melhor. Então é isso, meninos. Um grande abraço, né? Um bom dia. Que a luz divina invada seu ser, transformando hoje em um perfeito dia. Até mais.